Olá, meu nome é Lenir Costa, sou coach palestrante e eu também sou formada em matemática, sou professora de matemática. Atualmente não estou em sala de aula, mas hoje em especial eu quero fazer esse vídeo para homenagear todos os professores do mundo todo, né? E dizer que eu tiro meu chapéu para vocês. Se antes eu já admirava a profissão de professor, agora com a experiência de ter sido professora, de estar em sala de aula por um período, eu realmente falo que o trabalho de vocês é um dos trabalhos mais nobres que existe no mundo, ou o mais nobre, né? Porque é através do professor que vem as outras profissões, né? Através do professor que vem o médico, o juiz, enfim, todas as outras profissões, tudo começa com um professor. E dizer que eu admiro muito o trabalho de vocês e que eu apoio vocês nesse momento difícil. E eu sei que não deve ter sido fácil, não deve estar sendo fácil, né? Como eu tenho conversado com algumas professoras, muitos estão com o emocional muito abalado, né? Porque já é difícil chamar a atenção dos alunos estando em sala de aula, estando presente, já é difícil conseguir ter a atenção deles para o aprendizado. Porque a maioria dos alunos, muitos alunos, não vão para a escola para aprender, vão para brincar, vão para se divertir, se distrai com muita facilidade. Né? O professor se prepara, fica estudando horas em casa para chegar lá e conseguir e querer passar um conteúdo e muitas vezes não consegue, maior parte do tempo tem que estar chamando a atenção dos alunos que vão para a escola para brincar. E imagina agora, atrás de uma telinha, onde precisa chamar a atenção dos alunos, né? Se torna muito, muito mais difícil. Para alguns professores que são mais jovens, que já estão bastante acostumados com a tecnologia, talvez foi um pouco mais fácil se adaptar, né? A dar aula através das mídias sociais. Porém, para aqueles professores que tinham um pouco mais de dificuldade com a tecnologia, e principalmente em falar em público, né? Através de uma telinha, foi um grande desafio, ou ainda está sendo um grande desafio. Tá? Mas eu quero dizer aqui que os nossos pensamentos são o mais importante da nossa mente. Então, o que vocês podem estar fazendo para que o fardo se torne um pouco mais leve? Aprenda a controlar seus pensamentos. Não tenham tanto medo, né? O medo do novo, o medo do inovar, tudo isso faz com que fique muito mais assustador do que parece. Porque falar através de uma telinha, eu também dou aula pelo Zoom, né? No começo eu achava um negócio muito complicado. Aí depois que eu comecei, falei, nossa, não é tão difícil assim, né? Então, na verdade, o que mais faz com que as coisas fiquem difíceis é o medo. Segundo o Dr. Rubens Cascapeira Júnior, ele fala que nós não podemos viver na ditadura do pensamento. Então, o que ele diz? Que muitas vezes a gente fica pensando e pega uma situação e fica dialogando com seus pensamentos e fica se torturando. Quando não é um negócio assim tão difícil, mas o medo e os nossos pensamentos sabotadores faz com que se torne muito mais difícil. Quero dizer aqui que segundo a tendência, né, do mercado, a tendência de mundo, a tecnologia vai expandir cada vez mais. Então, quem não se adaptar vai ficar ultrapassado. Né? Temos uma geração de jovens, crianças, que dominam a tecnologia. Então, nós, como né, acima dos 40 aí, né, temos um pouco mais de dificuldade. Para mim também não foi fácil falar através de uma telinha. No começo eu tinha muita resistência e depois fui me acostumando, né? Hoje tá um pouquinho mais fácil, mas tem muitas coisas que eu ainda não sei, que eu estou aprendendo a cada dia. Então eu quero dizer a vocês que controle os seus pensamentos. Sempre que aparecer um pensamento negativo, um pensamento sabotador, um pensamento dizendo, não, é difícil, você não consegue, lembre dos seus alunos em sala de aula. Lembre que muitas vezes eles não aprendiam, não é porque era difícil, porque eles achavam que era difícil. Né? E vocês foram lá e falaram para ele, não, você consegue, você é inteligente. Então lembre-se disso. Vocês são muito inteligentes, vocês são a classe mais inteligente, porque vocês são mestres. Então, vocês
têm o poder de ensinar, capacidade de ensinar. Então lembre disso, assim como vocês têm a capacidade de ensinar, vocês também têm a capacidade de aprender. Deus deu sabedoria aos homens e Deus dá muito mais sabedoria aos professores, porque são mestres, né? Mestres que transformam vida, tá? Eu deixo o meu apoio a vocês e um conselho: exerçam gratidão. Eu tenho estudado sobre gratidão há algum tempo, tenho exercido gratidão, e a gratidão, o exercício de gratidão faz com que sua mente se abra de uma forma sensacional. Faz com que as coisas que parecem muito difíceis se tornem muito mais fácil. Então, cada vez que vocês tiverem um desafio, achar difícil, agradeça. Agradeça pela oportunidade de vocês estarem ensinando, tá? Não tomem para si o fardo de que, se os alunos não estão fazendo, não estão conseguindo, não se torturem, porque cada aluno tem seus pais, tem seus responsáveis. Faça a sua parte e procure não deixar os seus pensamentos serem ditadores da sua vida. Façam o seu trabalho bem feito, que aqueles alunos que não fizerem a parte deles, depois terão que correr atrás, né? Eu sei porque eu tenho 2 filhos aqui em casa, muitas vezes eles ficam resistindo para fazer tarefas e nós ficamos no pé deles, né? As tarefas saem porque nós estamos em cima. Então, se realmente os pais não apoiarem as crianças, dificilmente eles vão fazer tarefa, porque se em sala de aula tem um professor ali cobrando. Então, em casa, se os pais não ficarem cobrando, os alunos não vão fazer, né? E um recadinho também aos pais, quero dizer aqui que, como eu fui professora, uma vez um pai chegou e o filho dele havia reprovado em todas as matérias. O filho dele não queria assistir a aula, não gostava de copiar, não copiava nada, só bagunçava, só atrapalhava a aula. E o pai dele chegou e falou assim: mas o que aconteceu? Eu falei: seu filho não gostava de estudar. E aí ele falou: mas eu fico até 2 horas da manhã estudando com meu filho. Então não adianta os pais mentir, dizer que estão fazendo, dizer que estão se esforçando, se não tem resultado, né? Aqui em casa, às vezes a gente fica até altas horas da noite corrigindo as tarefas dos nossos filhos, vendo se tá certo ou se não tá, para não mandar tudo mal feito. E realmente é um sacrifício, é difícil, mas estamos passando por uma fase onde todos temos que se unir, pais, professores e, né, toda a comunidade se unir para que os nossos filhos possam passar por isso e não ter tantas percas. Então vai o meu recadinho aos pais e algo importante também: educar é obrigação dos pais, ensinar conteúdos intelectual é obrigação dos professores. Então não adianta os pais querer jogar para os professores a responsabilidade de educar os seus filhos. Porque imagine pai e mãe, né? Eu tenho 2 filhos em casa. Às vezes é difícil colocar eles fazer o que a gente pede, o que a gente quer, né? Eles não obedecem então tão bem. Imagine um professor, como um professor vai educar 30, 40 alunos ao mesmo tempo? Não tem condição. Essa responsabilidade é nossa, os filhos são nossos. O resultado do sucesso dos nossos filhos vai ser consequência para os pais, né? Os professores estão lá, muda de professores, os professores saem de uma escola, vão para outra, mas os nossos filhos continuam sendo nossos. Então, que nós pais possamos se unir aos professores, apoiá-los nesse momento e admirar o seu trabalho. O trabalho de professor é nobre, é um trabalho de mestre, tá? Aqui fica a minha homenagem e dizer a vocês, professores, eu tiro meu chapéu a vocês. Sou muito grata. Minha mãe sempre falava assim, quando nós éramos crianças, nós não podíamos nem reclamar de um professor. Minha mãe falava assim: não existe professor ruim. Ela nunca deu margem para a gente reclamar de professores, né? Então, né, todos os professores têm uma missão de ensinar. Então, eu tiro meu chapéu para vocês, digo que eu admiro muito o trabalho de vocês e estou aqui com meu apoio. Faça um exercício de gratidão, que a sua vida vai ser um pouco melhor. Eu garanto a vocês que o fardo de vocês vai ser bem mais leve, tá? Um abraço e até!